Boa noite a todos os amigos presentes aqui no salão de reuniões do CEPAC e também aos internautas que nos acompanham pelo canal da YouTube da 13ª URI. É uma alegria nós podermos participar da comemoração do centenário do CEPAC. Casa que congrega, na verdade, todos nós e todas as casas, porque as casas são irmãs e a felicidade é para todos nós, por esses pioneiros que desbravaram as terras, que enfrentaram dificuldades, que implantaram os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que nos iluminam, nos acolhem e nos fortalecem na jornada diária. Então, a nossa gratidão aos pioneiros, o nosso carinho aos companheiros que fazem a jornada ao nosso lado. E a nossa esperança e a nossa alegria em já vermos entre nós aqueles que darão continuidade à obra. Na noite de hoje, eu convido a Ana para que faça a prece inicial, que nos conduza na prece, e convido a Tânia para que faça a apresentação da palestrante da noite. Muito obrigada a todos. Amigos queridos, companheiros de Ideal Espírita, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, guia das nossas almas, na presença dos benfeitores espirituais desta casa e, quiçá, dos nossos irmãos que nos antecederam. Estamos aqui com carinho e com alegria, com o desejo de externar aqui a nossa gratidão por cada um desses trabalhadores que nos antecederam na implantação do Espiritismo na região da fronteira. E é por seu trabalho valoroso, dedicado, incansável, é que estamos aqui hoje, pois eles foram e são ainda, foram no plano físico o farol que iluminaram o nosso caminho para que hoje pudéssemos estar reunidos nesta casa, nesse espaço físico que também foi construído por eles. Não se cansaram, não se abateram diante dos inúmeros desafios que encontraram. Foram fortes, corajosos, abnegados, e com todos esses ainda foram amorosos, pois continuaram com seu trabalho, nos proporcionando a oportunidade de trilhar esse caminho e chegar aqui, hoje, nesta casa mãe, nesta casa que acolhe, que auxilia, que orienta e que aponta caminhos para a luz, para o amor, para a evolução. E se chegamos aqui por esse caminho iluminado, desejamos igualmente dar continuidade à tarefa que esses abnegados irmãos nos mostraram o valor. Sermos nós também os trabalhadores
desta casa, desta região e onde quer que estejamos, pois já está em nosso coração o amor por eles, a gratidão por essa doutrina, por tudo que temos recebido, e sermos nós também o farol a iluminar o caminho dos que chegam, para que essa luz nunca se apague em todos os corações que buscarem o auxílio. E é com imensa alegria que dizemos muito obrigado a todos, aos pioneiros que deram a sua vida, o seu exemplo, para que hoje estivéssemos todos aqui, unidos pelo laço do amor, da fé e da esperança por dias melhores, ligados por essa grande teia de luz. Rendemos a gratidão, o nosso respeito e o desejo sincero de continuar sendo o alicerce seguro para todos que ainda vierem até aqui se fortalecerem e seguirem o seu caminho, assim como cada um de nós, trabalhadores que hoje estamos aqui, que possamos receber as bênçãos do alto, que essas bênçãos nos fortaleçam, nos iluminem e nos amparem em todos os dias desta jornada. Obrigada por tudo e assim seguimos gratos. Que assim seja. Camila Gaitkowski tem 21 anos, é jornalista e trabalha atualmente no ramo da publicidade e propaganda. Espírita de berço, sua mãe, Adriana Cabreira, que desencarnou em 2014, já era trabalhadora do CEPAC quando Camila nasceu. Acompanhando desde sempre o trabalho intenso da Adriana no movimento espírita, Camila diz ter sido cativada pelo espiritismo, trazendo até hoje estas preciosas lições maternas consigo. Evangelizada em nossa casa, Camila já é trabalhadora ativa em nossa região e no estado, colaborando nas áreas de comunicação social espírita e infância e juventude, inclusive com a Federação Espírita do Paraná, em eventos paranaenses e da região sul. Em ocasião muito especial, em 2020, entrevistou o orador espírita Divaldo Pereira Franco, quando este esteve em nossa região. Como conclusão de sua formação acadêmica, Camila escolheu abordar o tema A História do Movimento Espírita Iguaçuense, onde contou mais sobre a história do nosso centro e do movimento espírita em nossa região. Boa noite a todos. É de uma imensa alegria estar aqui hoje, sendo reconhecida, trazendo o meu trabalho para contribuir com o centenário do CEPAC. Este trabalho, este documentário, é nada mais do que uma homenagem por quem já passou por aqui. É também um registro em um formato audiovisual em que, de acordo com os meus conhecimentos sobre o centenário da casa, eu elaborei um formato para contar um pouco da história desse trabalho, desses pioneiros, e que se manteve até hoje, no ano de 2022. O título, Iluminando Caminhos,
é uma inspiração para uma frase que a casa já utilizava. Então, eu achei nada mais justo do que continuar esse legado e registrar esse nome junto com o trabalho. Entrevistei representantes dos pioneiros que contribuíram para essa história. Alguns deles já não se encontram mais aqui, neste plano, mas nós temos as famílias deles, que se encontram, muitas delas ainda trabalhando na Casa Espírita. Então, pensando em quem poderia contar um pouco dessa história, eu selecionei algumas famílias. Mas lembrando que não é algo específico, uma escolha pessoal, é mais pela vivência deles e que, de certa forma, eles conviveram com muitas pessoas. Entrevistei também representantes da casa, como falei anteriormente, não é nada pessoal, é pela representação atual de quem está à frente da casa, à frente da região. E também entrevistei representantes do estado do Paraná, falando sobre como funcionam as casas, o que é uma casa espírita, onde a gente pode encontrar, quantas estão presentes no nosso estado, e assim como as suas organizações, quais serviços sociais são prestados. Tudo isso é muito importante, pois quando a gente documenta, nós contamos histórias que as pessoas que não estão dentro da nossa realidade conseguem também prestigiar. Além desses fatos abordados, históricos, também tem uma parte muito sentimental, muito subjetiva do que é o espiritismo para as pessoas. Então, nós podemos ver visões diversas de como o espiritismo impactou a vida dessas pessoas e continua impactando de uma forma positiva, levando sempre a mensagem do Cristo e do amor ao próximo. Então, com essa breve explicação, nós agora iremos assistir o documentário, que também tem a participação do Coral Espírita Professor Henrique Baldovino, que também é uma homenagem a esse movimento, já que a música também tem um impacto muito positivo, não só na doutrina, mas no coração das pessoas, na nossa alma. E é isso, muito obrigada. Fora da caridade não há salvação. E essa caridade pode ser a caridade material, muito necessária nesses momentos, mas também a caridade espiritual, moral, de dar uma boa palavra, de atender, de ouvir, de dar um sorriso a alguém. E nós não precisamos esperar que haja um grande movimento para fazer alguma coisa. É a caridade que eu posso fazer, o que eu posso dar àquela pessoa que está ao meu lado. Às vezes é uma coisa material, mas às vezes é parar, é conversar, é atender, é ouvir aquela pessoa. Essa é uma caridade que nós fazemos. E nós temos que nos lembrar de uma máxima de Francisco de Assis, numa das suas preces. Eu tenho que procurar mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, dar do que receber. Porque quando eu consolo, eu dou, eu ouço, eu amparo, eu estou recebendo tudo isso de volta. O sorriso de alguém que recebeu o nosso consolo e que agora se sente melhor é o maior pagamento que nós podemos ter na vida. É algo que nós vamos poder suprir as nossas necessidades de energia, de amparo. As pessoas têm uma visão do espiritismo muito ligada à mediunidade, achando que o espiritismo é só mediunidade. E, na realidade, a mediunidade é um dos mecanismos para a grande função do espiritismo, que é ser um consolador. Então, o espiritismo é uma religião consoladora, porque através dos ensinamentos que traz,
através dos esclarecimentos que o Espiritismo nos traz, nós vamos entendendo o porquê dos nossos sofrimentos, nós vamos entendendo que ninguém sofre por acaso, que nada que nos acontece é castigo divino ou é uma benesse não merecida. E que muitas pessoas são beneficiadas, porque o Espiritismo não pergunta qual é a tua religião, por que você nos procurou. Ele atende e pronto. Porque o Espiritismo não obriga a nada. Essa é outra vantagem. Ele não te obriga a nada. Só tem que ter um compromisso. O CEPAC surgiu no começo do século XX, por volta de 1918. José Vicente Ferreira, sua esposa Celestina Eufrásia e sua cunhada Etelvina Eufrásia vieram para Foz do Iguaçu. Ele era do Exército, então veio para cá vindo de Curitiba. Então eles já tinham uma certa bagagem, esse pessoal. Quem fundou foi José Vicente Ferreira. Ele é quem trouxe para cá o Espiritismo. E aqui eles, como os três eram médiuns de cura, e a população de Foz do Iguaçu era uma população muito pobre, com poucas possibilidades de recurso médico, eles começaram a atender essa população com a mediunidade de cura que tinham e com o receituário mediúnico de medicamentos homeopáticos e fitoterápicos, né? Chás, ervas. Então, com esse atendimento, a população foi se chegando, né? Era uma população muito pobre e era um recurso que eles encontravam curas. Nós temos livros de registro do que as pessoas iam buscar, de atendimentos, das curas feitas e dos agradecimentos que as pessoas faziam após a cura. E em 1922 é que foi fundado efetivamente o CEPAC. Eu acho que o que marcou foi a insistência dele do propósito. Não, eu vim com a missão e eu vou fazer. Esse nome foi sugerido pela senhora Etelvina, né, de colocar esse nome, Paz, Amor e Caridade, e a partir dali a entidade começou a funcionar. Primeiramente com muita repressão policial, porque havia uma discrepância de entendimento entre a Constituição e o Código Penal. Então, conforme quem ia analisar, entendia que o espiritismo era bruxaria, era algo inadequado que o Código Penal condenava. Outros já avaliavam que a prática religiosa deveria ser livre, como constava na Constituição. Então, no início, houve muita perseguição. Tem uns registros de que essa perseguição só se extinguiu por influência do coronel Jorge Schimmelfeng, que à época desempenhava em Foz do Iguaçu uma função que seria equivalente à de prefeito. Então, com essa influência, o centro deixou de ter essa perseguição e pôde funcionar normalmente. Jorge Schimmelfeng, e essa foto ficava na escola que recebeu seu nome, Coronel Jorge Schimmelfeng, Casa Escolar Jorge Schimmelfeng. Inclusive registros de que eles se reuniam à beira do rio, né, dentro de canoas, faziam caminhadas de quilômetros até essa beira do rio, em locais diferentes a cada vez, porque a perseguição policial era muito grande. Depois que houve autorização para a prática do espiritismo, né, as dificuldades eram financeiras, porque as pessoas não tinham uma condição financeira muito boa e todos esses medicamentos homeopáticos que eram receitados, eles eram distribuídos gratuitamente. Então, era o próprio centro espírita que comprava no Rio de Janeiro, vinha para cá os medicamentos homeopáticos para que fossem distribuídos às pessoas que eram atendidas. Então, os médiuns recebiam mediunicamente a receita
e distribuíam gratuitamente a medicação. Nunca houve nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de ganho financeiro por nenhuma das atividades. E a manutenção das estruturas, né, foram precárias no início. A primeira sede foi uma casa emprestada, depois foi havendo uma doação de terreno, foi construída a primeira sede própria, de madeira, muito simples. Depois se conseguiu amealhar mais um pouco de recurso, foi construída a primeira sede própria no terreno atual de CEPAC, ainda de madeira, muito precária. Muitos tempos depois foi construída a primeira sede, foi construída nos anos 30, a sede atual foi construída nos anos 60, também com muita dificuldade. Então, nunca houve nenhuma ajuda financeira, a não ser dos próprios frequentadores. Está procurando sempre melhorar a vida da família e da gente. E um belo dia passei na frente do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Eu vi lá a placa, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Aí eu disse, bom, é aqui que eu quero vir um dia. É uma bela hora dessa, eu falei com o Benção, Eugênio Benção, eu contei para eles, não, vai lá terça-feira, que no quarto, não me recordo o dia certo, que lá tem uma reunião, pode entrar, mas eu passei na frente, eu vi, mas não quis entrar. Mas como que a oposição falou para mim entrar, aí depois eu fui lá e eu entrei. Ali vi o trabalho, como é que começava, ali tinha José Vicente Pereira, tinha o Idalino, tinha o Angelim, tinha a Dola Dola, tinha como é que é? Tinha do Ítalo Enger também. E tinha os médicos antigos que estavam lá trabalhando. E eu vi o trabalho deles, e eu me entusiasmei com o trabalho deles, porque fizeram uma leitura do Evangelho, e eu gostei. E continuei todos os dias daquela época em diante, todos os dias de trabalho durante a semana, eu comecei a frequentar. Ali fiz amizade com os Favassa, fiz amizade com o José Vicente Ferreira. Naquela época já não tinha mais problema, mas até ali tinha muitos problemas para poder legalizar o Centro Espírita. Porque em 1917, eles começaram a trabalhar escondido porque era perseguido da autoridade, entende? E mesmo depois que houve a permissão para a prática religiosa pelas entidades policiais e as autoridades de forma geral, a população, uma parte dela, ainda guardava uma certa desconfiança, né? Contam os mais antigos que as pessoas passavam do outro lado da rua para não passar na frente porque tinham medo, porque ainda associavam o espiritismo à bruxaria. Nos anos 40, Dona Dileta Maran e seu esposo, o esposo da Dona Dileta era oficial do Exército. O nome agora me escapa. Ele foi, como ele era oficial do Exército, ele viu quantos recrutas, quantos jovens chegavam lá analfabetos para servir o Exército. E a sua esposa, a Dona Dileta, era professora primária, né, normalista à época, e eles se dispuseram, pediram autorização ao Centro Espírita para administrar aulas de alfabetização de adultos no prédio do centro. Então, a partir dos anos 40, isso começou. Em 45 já havia turmas de adultos e de crianças sendo alfabetizadas no prédio do centro. Como a sociedade guaçuense viu a relevância desse empreendimento, porque já havia a escola Bartolomeu Mitre, mas havia uma capacidade limitada na escola. Então, as crianças talvez mais carentes, havia o registro da fundação da escola, fala de crianças órfãs e de crianças pobres sem recursos.
Então, as crianças que vieram para a escola do centro eram as mais pobres. Aqui se forneceu o uniforme, alimentação, calçados para essas crianças que vinham numa condição muito precária para poder estudar. Então, em 45, a escola já estava instalada no centro, mas aí a estrutura era muito precária e muito pequena. Houve, então, uma ajuda da sociedade iguaçuense, o Lions Club, à época, ajudou com donativos, com verbas, para que se construísse a escola, o prédio, que foi inaugurado em 1947. A inauguração oficial da escola é 45. A inauguração do prédio novo, 1947. O prédio foi construído com doações da comunidade, mas foi erguido pelos próprios trabalhadores do CEPAC. Nós temos fotos da época dos trabalhadores trabalhando ali como pedreiros, né, levantando as paredes do centro. A partir de 47 foi então a escola funcionando nesse prédio novo e sempre subordinada às instituições de ensino da época, ao Colégio Bartolomeu Mitre e à Inspetoria de Ensino do Paraná. Do território do Iguaçu, em 1945, Foz do Iguaçu estava no então território de Iguaçu, criado por Getúlio Vargas. Em 47, já havia passado a ser o estado do Paraná novamente. Então, a escola sempre esteve subordinada às entidades, né, às autoridades escolares do estado. E funcionou até 1974, quando já não havia mais a necessidade da escola, o prédio já estava muito precário para ser escola, já não atendia às necessidades escolares da época, então a escola foi fechada. Mas durante todo esse tempo atendeu gratuitamente a essas famílias mais carentes, dando o lanche, dando o uniforme. Uma utilização do antigo prédio da escola para usar para contraturno escolar para as crianças atendidas pelo município. As crianças de 7 a 14 anos com contraturno escolar, ali se chamava Clube da Criança, que era um programa da prefeitura. Com a nossa participação, seria de auxiliar na evangelização das crianças. Não com o ensino religioso, mas com o ensino de moral, civismo, né? Boas maneiras. Então, nós tínhamos trabalhadoras do centro que vinham, não lembro se uma ou duas vezes por semana, ou de manhã e de tarde, porque as crianças vinham uma parte de manhã para participarem, e fazia esse encontro, vamos dizer, com as crianças. E ela também dava os lanches, enfim, era uma tarde assim de recreação, mas orientando. É interessante que o CEPAC conseguiu filiação primeiro à Federação Espírita Brasileira e depois à Federação Espírita Paranaense, porque lá nos anos 50, solicitando a filiação à Federação Espírita do Paraná, houve a resposta, através do seu presidente, de que eles não poderiam filiar o CEPAC devido à distância, porque a federação, para filiar uma casa espírita, eles costumavam visitar essa casa, saber como essa casa trabalhava, quais eram orientar na execução dos estatutos, e que a distância entre Curitiba e Foz do Iguaçu era muito grande e que eles não tinham condição de vir
fazer essa visita. Vemos como eram difíceis os transportes naquela época. Logo que a federação pôde, um pouco mais adiante, lá começo dos anos 60, vieram comitivas. No final dos anos 50, começo dos 60, começaram então a vir comitivas da Federação Espírita do Paraná para essas regiões, começaram a visitar então a cidade, ver os trabalhos e orientar. Catequese, na época era outro nome, mas enfim, né? A gente foi, e foi com os anos passando que a gente começou daí a entender a doutrina espírita, né? O que era. Aí a Federação Espírita do Paraná também veio com uma comissão, uma comitiva, e foi falando dos estudos, né? Daí foi implantado a evangelização, a mocidade, aí nós realmente começamos a frequentar mais esse momento. Daí por volta de 15, 16 anos, por aí. E ver que o CEPAC já tinha, desde a sua filiação à Federação Espírita Brasileira, nos anos 40, que o CEPAC já tinha seus estatutos, de acordo com o recomendado pela Federação Espírita Brasileira, já buscava viver e buscar informações de como melhor proceder, de como fazer os trabalhos mais de acordo com a pureza da doutrina espírita. Então, mesmo com todas as dificuldades e todas as distâncias, né, sempre houve esse interesse dos trabalhadores da filiação, da busca do conhecimento e de se adequar da melhor forma. Em 1968, nós tivemos a primeira visita de Divaldo Pereira Franco, que foi trazido para fazer uma palestra em Foz do Iguaçu e Cascavel, e depois ele foi para o Paraguai, para a Argentina, e esse convite surgiu numa dessas visitas que o presidente da nossa casa fez a Curitiba, conhecendo o Divaldo. Então, começando a partir de 68, Divaldo vinha praticamente todos os anos para cá. E com essa presença, com essas informações, a casa foi melhorando cada vez mais as suas práticas. Nós ficamos sabendo que Divaldo Pereira Franco viria para Foz do Iguaçu. Divaldo Pereira Franco, eu particularmente nem sabia exatamente quem era Divaldo Pereira Franco. E eu fiquei extasiada com aquele homem que falava tão bem. Mas antes dele falar, uma senhora fez a apresentação de um coral, dizendo-se coral espírita do Centro Espírita dos Mensageiros. Cantaram uma música sobre a caridade, né, que disseram que Divaldo adorava aquela música. E eu fiquei encantada, porque assim, né? Quando terminou tudo com Divaldo, eu fui falar com essa senhora. Era a Dona Carmen, não me lembro o sobrenome, e tinha 3 filhos, adolescentes. E eles trabalhavam no Centro Espírita dos Mensageiros com crianças, adolescentes e jovens. Ah, mas imagina. E quando eu posso ir? Tal dia, tal horário, estamos lá. Soube que Chico Xavier veio nos Mensageiros em 1976. Pai, como eu te falei, logo que ele chegou, nós chegamos em Foz do Iguaçu, 53, 54, ele já era trabalhador ativo, já foi primeiro vice-presidente, já em 54. Ali, em 64, ele foi presidente pela primeira vez. Então, a gente sempre teve um relacionamento muito interessante, porque ele era uma pessoa que gostava muito de propagar o espiritismo, entendeu? O espiritismo fez tão bem a ele, a vida dele, o entendimento dele, que ele era muito entusiasmado, tanto quando para trazer oradores para Foz do Iguaçu, né?
porque não tínhamos, porque nós temos hoje conversando à distância e falando, tudo era muito mais difícil. Então, a gente tinha esse relacionamento. Eu cheguei a conhecer, por exemplo, o professor José Borges, um orador espírita, Deolino Amorim, todo o Milton Boechat, todas essas pessoas vinham fazer palestra e ficavam, às vezes até 3, 4 dias, Foz do Iguaçu, e a gente ficava conversando. Então, a gente sempre teve esse relacionamento. Então, conversávamos muito. Então, assim, a gente sempre teve esse relacionamento. Durante as vezes que eu fui presidente, e às vezes que ele foi presidente, mesmo quando não éramos presidente, a gente sempre mantinha esse diálogo, o que a gente pode ajudar. Porque um presidente sozinho não faz grande coisa. Ele precisa de uma diretoria ativa. Quando nós convidamos alguém para uma capacitação, para a recepção da casa, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou ficar lá na recepção, e a recepção talvez seja a função mais importante da casa. Porque, como eu comentei, eu me senti muito bem na forma como eu fui recebida nos mensageiros, lá em 87. Se eu tivesse sido mal recepcionada, talvez eu não voltasse no dia seguinte. A busca também das pessoas pelo espiritismo é grande. Então, expandiu bastante. Houve uma evolução muito, muito grande, muito intensa, né? Então, você tem que capacitar as pessoas para recepção, para atender na livraria, né? Porque todas as casas espíritas têm livrarias, para proporcionar às pessoas livros confiáveis, porque tem muitos livros que se dizem espíritas, mas que realmente não são. Então, nós temos toda uma triagem muito bem feita dos livros que são aqui vendidos. Então, quem está na livraria tem que conhecer os livros, então ela tem que ter uma capacitação. Quem está na área administrativa, na tesouraria, tem que conhecer, saber fazer o controle de caixa, né? Porque nós temos recebimentos de mensalidades, nós temos alguns sócios, né? Lembrando que a casa espírita, ela é mantida pelos associados. Aquele que quiser frequentar a casa espírita durante a vida inteira sem se associar, não há nenhum problema. Ninguém é obrigado a ser sócio da casa, sócio mantenedor. Mas aqueles que já são trabalhadores, que aqui estão, se dispõem a serem sócios e a contribuir mensalmente com essa mensalidade, com um valor para a manutenção da água, da luz, da internet. Então, nenhuma atividade dentro da casa espírita é menor do que a outra. Todas têm a sua importância. E diz, né, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Então, tudo é trabalho. Meu pai sempre foi um trabalhador voluntário. Minha mãe sempre foi trabalhadora voluntária. Tá? A minha irmã, tem uma irmã mais que atendeu muito ao assistente social, né? Ela também sempre foi voluntária. Então, União Regional Espírita foi uma divisão que a FEP cogitou dividir o Estado em regiões para que, dessa forma, fosse melhor atendido o movimento espírita. O objetivo é dividir para multiplicar. E, então, foi em 1965 que foi criada, ou instalada, melhor se diz, a primeira URI. Hoje, nós temos 21 URIs. E a URI é assim, ela tem a sede onde reside o seu presidente. E o presidente da URI é eleito pelo Conselho Regional Espírita, que é composto de todos os centros espíritas filiados
daquela região. A FEB, Federação Espírita Brasileira, ela é composta pelas federativas, as 27 federativas nacionais. Então, em cada estado existe um representante do movimento espírita. A FEP, Federação Espírita do Paraná, tem 264 centros espíritas filiados. A filiação é uma decisão. Os centros espíritas filiados participam do Conselho Regional Espírita, que é a reunião dos centros espíritas promovidas pela URI daquela região, e nessa reunião eles têm direito à voz e a voto. Então, nós temos em Foz do Iguaçu 7 casas espíritas, né? E nós temos aí a nossa casa mais antiga da nossa URI, né? Também da cidade de Foz do Iguaçu, que é o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, né? O nosso CEPAC, aí que no ano de 2022 completará 100 anos de fundação. Então, é essa casa que inaugura o movimento espírita na nossa região, né? Um marco muito importante para toda a nossa região, para a cidade de Foz, porque aí foi a semente plantada, né, da onde todo o movimento espírita da nossa região se fortaleceu, e hoje nós temos essas casas todas, né, que foram se fundando à medida em que alguns trabalhadores saíam das casas, né, ou sentiam a necessidade de ampliar o trabalho de divulgação, né? Então nós temos essa marca muito importante que foi da fundação do CEPAC, né? A próxima casa espírita que nós tivemos a fundação foi o CEON, né? Então o CEON que também se fundou a partir de alguns trabalhadores que saíram do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Então nós vemos que esses trabalhadores que depois de terem as suas experiências, né, naquele grupo que se formava, saíam e continuavam a divulgação da doutrina, né? Mais adiante nós tivemos então a fundação do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, né, em 1977, na Vila A, também que atualmente continua com os seus trabalhos solidificados. Todas essas casas, algo que é muito importante, nós vemos trabalhadores que estão muitos vinculados desde a sua fundação, né, que depois deixaram aí as suas sementes, né, aquelas pessoas, filhos e outras pessoas que seguem o seu trabalho. Depois nós tivemos, então, a fundação do Centro Espírita Francisco de Assis, né, que surge, então, com a intenção de divulgar o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina, às populações mais socialmente carentes de Foz. Então, nós vemos essa história também marcada por esse desejo de levar a mensagem do Consolador prometido para aquelas pessoas que tinham mais necessidades ou que tinham talvez alguma dificuldade de buscarem de outras formas o contato com a doutrina espírita. O Centro Espírita André Luiz, o Centro Espírita Servidores do Bem, o Centro Espírita Casa do Caminho, todos eles foram centros que trazem até hoje a sua contribuição. Mas os eventos eram numerosos, bastante numerosos, mobilizava as pessoas, né? Principalmente aquilo que nós chamávamos primeiro União Municipal Espírita, depois União Regional Espírita. A 13ª URI ela é composta pelas cidades de Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel, Santa Terezinha e Santa Helena, né? São as cidades que compõem a 13ª URI. E nós temos ao total hoje 11 casas espíritas que fazem parte da URI. Então, a maioria delas na cidade de Foz do Iguaçu, né, 7 casas espíritas,
e as demais nas demais cidades. Então, Medianeira com uma casa, São Miguel também com uma, Santa Helena e Santa Terezinha, cada uma com uma casa espírita também. E a instalação da 13ª URI foi lá no CEPAC. Quem fez a ata fui eu. Então foi uma emoção, né? Eu já começava a compreender o que era o movimento espírita, já começava a compreender quem era esse pessoal da Federação do Paraná, qual o papel dela, né? Eu participei da URI, da 10ª região, quando a sede era em Cascavel. Eu fui do Departamento de Infância e Juventude, né? Umas 2 vezes, uns dois mandatos. Aí, quando foi criada a 13ª, aí eu fui vice, porque a gente havia criado em Foz do Iguaçu a União Municipal Espírita, aonde eu era vice e o Pedro Augusto era presidente. Quando da implantação da 13ª, eles usaram a mesma equipe da União, né, porque já estava formada a diretoria, para ser a primeira diretoria da 13ª. Eu lembro também, olha só, que a gente divulgava com faixas, né? E com papel, com cartolina nos murais das casas espíritas. Olha que tempo nós vivemos. Nós temos um amigo, chamado Capitão-Major Raimundo Oliveira. Ele até, presentemente, parece voltou para o Rio de Janeiro. E ele participava da Vila, Centro Aprendiz do Evangelho. E uma noite ele chegou, estávamos eu e Henrique, e ele disse: vocês não sabem da novidade, conseguimos um espaço, chamávamos Gazetinha, né? Na Gazetinha tem um espaço lá de graça pra gente. Vocês topam? Opa, claro que topamos. Aí nós começamos com as primeiras mensagens. Vinculávamos as matérias 3 vezes por semana. E fizemos também um processo junto ao pessoal da Gazeta de explicar o que era o espiritismo, porque eles achavam que era o que o povo achava que era, né? Então foi todo um trabalho também. E em seguida, o Henrique tomou para si essa tarefa. E a partir daí, essa tarefa foi vinculada ao movimento espírita, né? Como URI, depois eles passaram a cobrar, daí o movimento se mobilizava para pagar a coluna, né? A federativa ajudou bastante. E aí ela está hoje, até hoje, né? Toda terça ela está vinculada no que chamam hoje de G-Dia, não é mais a Gazetinha, né? Então você veja, são de 91 para 2001, 30 anos? 30 anos de coluna espírita. E fundaram, então, a rádio, né? A Rádio Itaipu FM, que foi ao ar no dia 27 de novembro de 1979. E ele, como era uma pessoa que levava o espiritismo muito a sério, e, como eu falei, o espiritismo foi tão bom para ele que ele queria passar para todas essas pessoas. Desde o primeiro dia da programação, ele colocou um programa de 5 minutos que se chamava Momento Espírita, e que ia ao ar todos os dias às 18 horas. No começo, essa transmissão era feita através de disco de vinil, onde tinha gravações de mensagens espíritas. Então, foi um tempo feito dessa forma. Passava, o operador colocava, era um disco de vinil com mensagem. Aí, depois, a gente começou daí outro processo de divulgação da doutrina espírita através da rádio. Fui tendo os filhos e fui levando para o centro, né?
E até hoje estou lá, né? Eu muitas vezes fui tesoureira. E estou sempre trabalhando, querendo melhorar, querendo ser um pouquinho mais espírita. Estou sempre junto, o que eu posso fazer, estou fazendo. Começamos com aquele Clube das Mães, porque foi a dona Muraci e a Priscidine que começaram. Agora a dona Alice continuou. E estamos aí trabalhando, estamos na luta. Estou sempre fazendo tricô, alguma coisa assim, para dar lá para as crianças. Então, a amorosidade, a vivência evangélica, isso é que conta. Ele simbolicamente, nós falamos. Deus não vai me perguntar assim, Regina, de que religião você foi? O que você aprendeu? Não, ele vai dizer quanto bem você fez, quanto você amou. Mas que a perseverança, a vontade de vencer, de domar as suas más inclinações, que ainda trazemos tanto dentro de nós, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, é uma luta constante que devemos empreender para, dessa forma, evoluirmos. O estudo, tão importante, o conhecimento, as boas leituras, o desprendimento das coisas materiais, a vivência espiritual mesmo com Jesus, isso é um dos fatos mais importantes e é o que nós vamos levar para a nossa vida que é eterna. Assim, é incrível, é muito bom sentir. Bem, amigos, difícil é nesse momento encontrar palavras para a emoção, para a atmosfera de carinho que nós estamos sentindo. Agradecemos a Camila Gaitkowski, que trouxe para nós a lembrança da história da nossa casa. Muito obrigado a todos que estiveram presentes conosco e convidamos também para que amanhã, terça-feira, também estejam conosco presencialmente ou através do canal do YouTube da 13ª URI para a última atividade da comemoração dos 100 anos do CEPAC. Será a palestra proferida pela Débora Cardoso e pelo Rodrigo, com o título Nós, os Trabalhadores. Nos encontramos aqui ou virtualmente
e desejamos a todos uma semana de muita paz.